Bem, amigos das redes sociais, amigos e amigas internautas, um excelente bom dia! São 9 horas e 26 minutos, horário de Brasília, do dia 22 de março de 2019. Eu sou o Márcio Lorega, analista de investimentos, terapeuta financeiro e economista da Mais Money, vindo trazer diretamente para vocês a abertura do mercado, a abertura do Ibovespa com as notícias relevantes no Brasil e no mundo, aquela dissecada no mercado, aquela preparação, dia com cara de sell off hoje, mas vamos falar a respeito dele também, olho nos suportes ali daquele fundo que eu havia comentado, mas a gente vai trazer todos esses detalhes aqui para vocês a partir de agora. Mas não sei antes eu pedir para que você comente, curte, compartilhe esse vídeo, encaminhe, enfim, me auxilie a disseminar a educação financeira e investimentos nesse país, que precisamos muito levar essa orientação para ampliarmos cada vez mais a consciência de investimentos com relação risco-retorno ciente, ou seja, você está ciente dos riscos que você está para cada tipo de mercado que você se posiciona e posiciona os seus investimentos para, óbvio, poder usufruir da melhor maneira aí o seu recurso. Bom dia, meu amor, bem-vindo aí à abertura. Bom dia, Wanderson, bom dia também, Jaques, bom dia a todos vocês que nos acompanham aí nos canais, tanto ao vivo quanto no playback aqui do Mais Money pelo Facebook, a Mais Money pelo YouTube e também as minhas redes aí, Márcio Lorega no LinkedIn, Márcio Lorega no Facebook. Galera, show de bola, vamos agitar esse mercado, temos muitas coisas para abordar e ao mesmo tempo temos pouca, porque em dia de queda, como está se desenhando desse jeito, ou vai degringolar tudo, ou as coisas vão começar a tomar um cenário de recuperação. E é disso que a gente vai comentar hoje. Comecei falando ontem no fechamento, mas hoje com esse dado gritante aqui, a gente vai precisar abordar alguns pontos, alguns cenários gráficos para vocês de Ibovespa e também traçar o cenário internacional, falar de commodities. Tudo mais vai ser importante para ser compilado os dados aí. Jacques, até quando vai durar o efeito Temer? Bom, a gente espera que se encerre nessa semana com essa queda pesada que a gente está aí no dia de hoje. Já na próxima semana com os efeitos aí de sábado e domingo, podendo alguma coisa ser refeita, ou alguma notícia, algum viés positivo no sentido de vai o governo se juntar, não no sentido de que o Temer vai ser solto ou qualquer coisa assim, mas que as coisas caminhem, que o processo ganhe celeridade, com relação ao relator da CCJ seja indicado tão logo, que a reforma dos militares, os ajustes possam ser feitos, se tiverem de ser feitos, ou se não, que leve-se à tramitação, assim como a própria reforma da Previdência dos servidores civis públicos. E aí a gente fica com um cenário um pouco melhor. A gente precisa apagar o medo de que algo pior possa acontecer. Ninguém sabe o que pode vir a acontecer, mas esse ninguém sabe é que causa esse receio e essa aversão que já poderia se reverter pelo dia de ontem. Como eu comentei, que poderíamos ter uma figura de reversão do Ibovespa no fechamento pela maneira como encerrou graficamente o Ibovespa. Chegou no fundo de 95.400, foi fechar em 96.700, deixou um pavio bem grande, poderia causar um efeito de reação hoje. Porém, o receio, final de semana, o pessoal receoso com o que pode ocorrer sábado e domingo, está trazendo aí esse sell off no dia de hoje. Então, vamos ver, vamos dar uma respirada. Segunda-feira devem ter mais detalhes. Parte gráfica de Ibovespa, a gente tem suporte, e um suporte forte, que já 2 vezes foi tocado e ensaiou reação na região de 93.700 até 93.300, dentro dessa margem, podendo ser 93,5, 93.300 ou o próprio 93.700, já tocou ali e já recuperou 2 vezes. Se formos pela terceira, aí vai o racha, ou bate ali e volta novamente para o topo, ou vai descer para querer buscar ali a região de 91, 90, que aí seria um cenário bem brabo, bem tenso para a gente. Espero que a gente passe longe disso. Espero, mas graficamente temos um potencial. Portanto, é o momento de atenção e sim começar a afiar a navalha, porque podem surgir oportunidades no meio desse caos todo desenhado. Oportunidades tanto de compra
tanto para oportunidades de venda que podem ser utilizadas. Então, vamos ficar atentos, a gente vai abordar alguns ativos na parte gráfica aqui no final e também já agradeço sua participação, Jax. Beleza? Então, temos 262 de índice futuro de queda nesse momento, uma queda boa, relevante, trazida pela aversão aí a risco. Não só aqui, mas os mercados globais estão passando hoje por um dia mais voltado de aversão, com dados do setor industrial na Europa que não foram bons, demonstraram um cenário de contração na Alemanha, na França. Tem a questão do Brexit, que era para dar uma aliviada, mas os dados relativos à atividade industrial lá não auxiliaram. Foi conseguida essa postergada relativa aí à questão do Brexit, vai ser levado aí como já o mercado já vinha ventilando as informações relativas para que ficasse até o dia 22 de maio, era dia 29 de março, mas a UE deu essa canja para a Inglaterra, para o Reino Unido até 22 de maio, mas também que se aprove esse que tem hoje acordo da Theresa May, que foi negado 2 vezes. Essa é a condição. Se não for, na pior das hipóteses, caso haja uma rejeição pela 3ª vez desse acordo da Theresa May, a UE ainda permite uma prorrogação de 2 semanas até 12 de abril. Aí pode ser novo referendo, enfim, o que poderá surgir para tentar amenizar os efeitos de uma saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo. Mas hoje esse dado está sendo ofuscado pelo viés negativo em questões de dados da atividade econômica piores desde a época da recessão de 2013. Então, o pessoal ficou bem receoso com relação aos mercados europeus. Os asiáticos ficaram aí num dia, digamos, de reme-reme, nada muito sensacional para cima, também nada muito negativo. Uma semana em que os índices chineses lá fecharam positivo com 2,5, com expectativas de medida para sustentar o crescimento por lá, mas hoje China A50 fechou 0,21 de baixa, Xangai na China acabou reportando aí seus 0,09 de alta, Hang Seng Hong Kong 0,14 de alta e Nikkei 225 no Japão 0,09 positivo, só para vocês verem aí como é que está o cenário não espetacular, bem fraquinho na Ásia. Não teve nenhum catalisador forte por lá hoje. Na Europa, sim. E nos Estados Unidos, que aí a gente tem um pouco também de aversão a risco no dia de hoje, pautado pelos dados da Nike, que não vieram bons, pelo contrário, deixou os mercados aí um pouco mais tensos lá nos States, muito em parte na questão dos dados da Nike que não vieram bons, divulgados as vendas trimestrais dela que não atingiram as expectativas, então traz um receio para o setor de varejo, que acaba impulsionando a economia como um todo. As vendas até subiram 7%, mas vieram abaixo das estimativas, que era de 3,87 bilhões de dólares, veio 3,81. Então, é uma fonte de preocupação aí, questão de baixo crescimento, de receita, e aí a galera também está tirando o pé do acelerador por lá. Isso se reflete nos índices futuros norte-americanos. S&P 500, 0,57% de queda, Dow 30, 0,67% de baixa e Nasdaq, 0,51% de queda. Neste momento, os índices futuros norte-americanos. S&P 500 VIX, índice do medo, vai subindo, 4,99%, 14,31 pontos. A gente tem aí demonstrando esse cenário de aversão a risco nos mercados de ações globais. Agora, adentrando aqui diretamente a mais algumas informações que venham a ser relevantes no dia de hoje, vamos falar de commodities. Ouro nesse momento, 1.310 dólares e 25 centavos, 0,23% de alta. Petróleo tipo Brent, referência na Inglaterra, referência global, vai caindo 1,50%. a 66 dólares e 84 centavos. Petróleo WTI, referência nos Estados Unidos, 59 dólares e 8 centavos agora, 1,5 de baixa também. Enquanto isso, na parte de Forex, o dólar vai rodando com seus 2,03% de alta, a 3,8692, e o Bitcoin, 1,81% de queda, 4.048 dólares cravadinho. A gente vê o dólar querendo se aproximar, já rompendo 3,85, querendo buscar região de 3,90. Atenção aí com relação ao dólar, correndo
olho nas exportadoras, as que têm receita atrelada a dólar, Suzano, Klabin, e também aquelas que têm dívida em dólar para quedas, com o caso aí de Gol, caso diretamente dela por causa do querosene, que ela demanda sua dívida atrelada. São as que a gente lembra aí de cara, que o pessoal fica mais de olho. Com relação a minério de ferro, já encerrou seus trabalhos lá, cotado na Bolsa de Mercadorias de Dalian, na China, e o minério rodou desta maneira, apresentando ganhos de 0,41% a 615,50 yuans por tonelada. Enquanto isso, o vergalhão de aço performou em baixa de 29 yuans a 3.768 yuans por tonelada. Lembrando que esses são os contratos futuros, né, os mais negociados tanto no minério quanto no vergalhão. Então, dia levemente positivo para o minério, queda para o vergalhão, queda para o petróleo, tanto WTI quanto Brent, ou seja, não temos o melhor dos cenários. Questão relativa aí a Bolsonaro, falando do Temer, Bolsonaro até que segurou a onda, falando pelas questões de governabilidade, o que Temer precisou fazer para se manter e para continuar no poder, que para demonstrar que a governabilidade, você não precisa fazer esse tipo de acordo no entender dele, e se faz indicando pessoas sérias e competentes para integrar o seu governo, não precisaria ou não passaria por isso. E aí é uma fala que traz aí, digamos, algo que pode servir também para ele. Então a gente presta atenção, a gente fica de olho nos desdobramentos que podem ter aí essa questão. Vamos ver, foi só ontem que começou, o pessoal aí ficou bem receoso, mas tem muita água para rolar e principalmente, como eu já comentei aqui, vamos ficar atentos com relação à questão da reforma da Previdência, o quanto isso pode ser afetado, ainda não se sabe ao certo. O Rodrigo Maia disse que não vai afetar diretamente, a gente sabe que tem um perigo, algo que possa, digamos, vai parar, não, mas pode concentrar alguns esforços para outras esferas, principalmente o MDB, conhecido como Centrão, ele que acaba regendo essa ponta, querendo forçar talvez algumas coisas que ainda a gente ainda não tem ideia, mas algumas retaliações, enfim, a gente sabe como é que funciona esse jogo político e espera que isso não afete diretamente a economia brasileira, mas causa um receio que já existia e só amplia esse receio por parte dos investidores estrangeiros e também agora por parte dos brasileiros. Estava bem positivo, eu falei para vocês ontem que o investidor estrangeiro está positivo nesse mês 2,73 bi, enquanto pessoa física negativo 2,12 bi, é uma demonstração de que estavam começando a rodar, mas esses são dados de terça-feira. A gente vai pegar hoje o dado de quarta e vamos ver como é que esse cenário ficou, se houve um dia que a gente teve uma queda de 0,41%, nada demais, mas aí pegar o de quarta, que aí já foi a primeira grande queda, como é que os investidores estrangeiros se comportaram. Falando agora de informações relativas aí, parte corporativa de dados, Eletrobras, por conta da prisão do Temer, em decorrência do recebimento de propina em Angra 3, a questão da eletronuclear, a Eletrobras disse que os contratos relacionados à construção da usina foram objeto de análise, de investigação, mas ela está acompanhando as ações da Lava Jato para avaliar se deve adotar alguma medida adicional visando ressarcimento de perdas. Então, vamos ver. Isso aí foi efetuado registro de perdas lá na época de 141,3 milhões de reais. Vamos ver como é que isso pode rolar, mas é algo que vai mexer com as ações do dia de hoje. A gente já está vendo viés negativo, provavelmente vai ser, mas à medida que for tomando posições, literalmente se posicionando, pode haver, não sei se necessariamente hoje, algum tipo de reação. Tudo pode acontecer no pregão de hoje. A gente pode cair mais, como pode, com essa abertura em queda, às 9 horas e 40 minutos, ensaiar uma reação começando hoje mesmo. Mas vamos ver. Tem muita água para rolar. Vale, hoje a gente teve notícia para Vale relativa aí, a questões de rating. Da S&P retirou a nota da Vale de observação a possível rebaixamento, reafirmou BBB- com perspectiva negativa, mas ao mesmo tempo rebaixou o perfil de crédito dela, de BBB para BBB-. É um morde a sopra danado, né?
E ainda com questões aí para a mineradora, a justiça determinou que a empresa suspenda todas as atividades vinculadas à barragem do DIC 3, em Nova Lima, em Minas Gerais. Então, é mais uma barragem que pode vir a ser interrompida. E a contrapartida é que ela recebeu da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado de Minas, SEMAIDE, autorização provisória para voltar a operar a barragem de Laranjeiras, ou seja, que possibilita o retorno até 72 horas, e aí são 30 milhões de toneladas de minério de ferro ano que podem voltar ao batente e podem fazer com que o preço do minério recue. Ele que equilibrou um pouco o cenário. Quando a gente teve essas interrupções, o preço do minério subiu forte e agora a gente pode ter um equilíbrio novamente da balança. Então, são 4 dados: questão de rebaixamento, questão de manutenção, questões de que uma foi suspensa, a outra vai ser reaberta. Então, nesse cenário, as coisas se equilibram. É mais mesmo o risco sistêmico que está atrapalhando o mercado no dia de hoje com relação aí ao Temer, o que pode repercutir na reforma da Previdência. Falando de alguns dados aí relativos à Natura, é algo importante a gente trazer aqui. Diretores da Avon estão discutindo a venda da empresa para a Natura. Então a gente já vê aí os papéis da Avon no pré-marketing lá na Nasdaq subindo 8%. Vamos ficar esperto se isso aí realmente se confirma ou não. Com relação a balanços, CCR registrou entre outubro e dezembro, aí no quarto trimestre, seu primeiro prejuízo trimestral, um montante de 307,1 milhões. No mesmo período anterior, a companhia havia registrado lucro de 329 milhões, ou seja, não é um dado dos melhores, e o EBITDA dela somou 500 milhões, queda de 54,9%. Dados não bons do balanço CCR. Se fizer uma teleconferência espetacular, reverter a visão, pode se recuperar, mas a visão é negativa para esse balanço. Cirela fechou o quarto trimestre também com lucro de 116 milhões, teve uma alta forte de 138%, antes dos 49 milhões apresentados um ano antes. Então, 84 milhões, é um balanço positivo, deveria ter um efeito bom, mas vamos ver se o risco sistêmico afeta mais do que o próprio balanço dela. Com relação à EZTEC, apurou um lucro líquido de 43 milhões e meio, alta de 72% entre outubro e dezembro de 2018. A receita líquida dela também aumentou 69%, resultado financeiro cresceu 20%, então temos dados positivos aí para a EZTEC no dia de hoje. Mais uma vez, poderia repercutir positivamente, mas tem as questões de risco sistêmico aí na cabeça que podem deixar o mercado negativo e bater também em um papel que reportou um número interessante, um número bom no dia de hoje. Falando aí da Azul, setor aí de companhias aéreas, ontem que foi castigado diretamente aí até mais da Gol pelas questões da subida do dólar, a Azul informou ontem, de acordo com o intermédio do seu presidente John Rodgerson, que a negociação com a Avianca está evoluindo, mas que precisa ser fechado em prazo de 60 dias, ou seja, uma solução rápida. Os credores, funcionários precisam de uma solução rápida, senão o negócio pode se arrastar e aí não ter tempo do negócio ser fechado. Então isso trouxe um pouco aí de, digamos, de receio com relação a vai acontecer ou não vai essa operação que poderia levar a Avianca para outro patamar aqui no Brasil. Faltando 15 minutinhos para abertura, reduzimos um pouco a queda, mas ainda assim forte, 2,36 de baixa que a gente tem para o índice futuro neste momento. E aí vamos abordar alguns papéis. Vamos começar pela Gol 4. Gol 4, papel que fez uma figura forte de queda ontem e nesse cenário pode vir a buscar aí com uma abertura em queda como está com um gap e voltar aí para a região de 27,60, onde está a média de 20 períodos. E se vir a se segurar nessa região, beleza, sem problemas. Agora, ela tem outros suportes antes, de 28,44, que caso se segurar aí também é ótimo, porque se não se segurar em 28,44, fatalmente vai buscar esse nível um pouco mais baixo, onde pode se sustentar, onde deve haver mais compras aí para o ativo. E aí recuperação, a gente veria ela voltando a região de 28,44, depois 28,98. Para baixo, perdeu 27,60, o papel pode querer cair até R$27. Então, estou sendo bem direto, passando pontos um pouco mais espaçados hoje
por causa do cenário que a gente tem aí de forte queda para esse início de pregão, beleza? Falando também aí de Suzano, SUZ B3, o dólar subindo, pode auxiliar ela no dia de hoje. A gente vê a Suzano, ela fechou a 45,25, tem resistência em R$ 45,88, óbvio, precisaria passar de 45,50, vai buscar essa região de 45,90, rompeu essa barreira, a gente fica com um caminho um pouco mais leve para ela rodar para 46,30 e depois 47,15 até, onde encontra a média de 20 lá em cima, onde seria uma resistência bem interessante para ela. Com relação agora a falar com todo mundo quer saber, Petrobras e Vale. Petrobras tinha deixado uma excelente figura de potencial reversão para recuperar a alta, mas com o petróleo em queda e com o índice futuro nessa queda, bancos vão sofrer, fato, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander, que tem grande peso, e as commodities vão sofrer junto, não tem escapatória. Então, Petrobras, no agora aí, fechou 28,56 e tem suporte em 28,44, fatalmente será perdido e pode nos levar aí a média de R$ 20,27,56, onde sim pode se delinear um momento interessante para ela de compra. Precisa formar figura de reversão. Todos esses ativos que eu estou falando podem ter potencial de reação ao longo do dia. Tem que se aguardar uma figura de reversão para montar uma posição aí de day trade, ou se você quiser pensar algo voltado para swing, espera um pouco mais para o final do dia para ver se vai ter algum tipo de formação que caracterize potencial de reversão. Se não, deixa quieto e aguarda segunda-feira, beleza? E aí, se vir a 27,56 e segurar a onda ali, beleza, pode reagir e voltar para os próprios 28,56, com uma passagem de R$ 28,00, depois voltar para essa faixa de 28,50. Agora, perdeu 27,50, a gente fica aí com um fundo de 27,30, 27,10 e depois 26,88. Você vê que está bem picadinho, mais para baixo. Para cima passou de 28,56, uma reação espetacular. A gente tem aí o caminho para 28,90, R$29 de cara. Com relação a Vale 3, o ativo tentou segurar a onda ontem, ficou no positivo, mesmo com o mercado caindo forte, mas merece a atenção que no dia de hoje ele pode vir a cair, principalmente aí se vir abaixo de R$50, 70 fatalmente virá, pode buscar aí 50,10 e aí depois disso cair até a região da média de 20 em 48,73, onde se configuraria um suporte importante, ponto interessante para demonstrar algum tipo de fôlego ou reação. É óbvio, se vira para antes, Márcio, beleza, não tem problema nenhum, só ver a figura de reversão para a gente ver como que o papel pode se situar e demonstrar reação. E a média de 200 períodos está em 51,70, que seria um objetivo, uma bela recuperação, não somente para hoje, mas para os próximos dias, se a gente conseguir esse fôlego. Perdemos a região de 48,73, vai querer buscar 47,90, sem muito choro, sem muita vela. Beleza, pessoal? Então, eram essas informações resumidas aí para trazer para vocês no dia de hoje. Muita atenção, resiliência se você está comprado, a mente tem que estar bem dada para não se desesperar e sair entregando loucamente sem que você tenha um fundamento. Por que você comprou esse papel? Quais são as motivações de você ter entrado nele? Foi fundamento? Foi gráfico? O que foi? Relembre isso para você evitar de sair no momento em que tem gente entrando. Ou se o cenário realmente ficou complicado para o ativo, você viu graficamente, ou o fundamento deu uma deteriorada, ok, aí é outro cenário para você realmente sair e aguardar um melhor posicionamento. Beleza, pessoal? Então, mente tranquila, fiquem bem, querendo comentários, auxílio, suporte, isso, galera, manda aí uma mensagem. Não se esqueça, um grande abraço para vocês, investidores, mas um grande abraço para todos os grupos, né, todas as comunidades aí que aceitam e que ficam trocando, curtindo o nosso vídeo, cada um dos integrantes das comunidades. Grande abraço a vocês, grande abraço Lindo, grande abraço Reinaldo, grande abraço aí Carlinhos, Adriana, Renato, galera, todos vocês sintam-se abraçados, não só os investidores mais, mas vocês que curtem, que acompanham nos todos os canais, beleza? Grande abraço também, Vitor, que acabou de chegar aí. Fiquem com Deus, mente serena mais uma vez. Vamos nos falar no fechamento do mercado, 5h30, para trazer aí o fechamento da semana e aí respirar, abordar um pouco o que rolou e já começar a montar os prognósticos para segunda-feira, beleza? Grandíssimo abraço a todos
Fiquem com Deus e até mais tarde. Tchau!